Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. E hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo de devocional. Na verdade, faz muito tempo que eu não faço vídeo de devocional. Um devocional que foi pedido, inclusive, por uma inscrita aqui do canal, a minha amiga Dan. Um beijo, Dan. E eu decidi falar sobre esse texto, que é um texto que eu gosto bastante, que é o texto de Jeremias 2, a partir do versículo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí do seu lado, eu vou ler na versão NVI. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Não é novidade para ninguém que o povo de Israel era extremamente idólatra. O tempo inteiro eles se voltavam para outros deuses, para deuses pagãos, cometiam pecado contra o Senhor, abandonavam o Senhor para se voltar para esses deuses. E o tempo inteiro o Senhor usava os profetas, o Senhor usava os seus mensageiros para transmitir a mensagem ao povo de que eles precisavam se arrepender dos seus pecados e voltar-se para o Senhor. E de todos os textos da Escritura que falam a respeito de idolatria, esse aqui de Jeremias 2 é um dos que mais me chamam a atenção. Porque aqui Deus faz uma comparação. Ele diz que os israelitas abandonaram a fonte de águas vivas, que é o Senhor, e trocaram o Senhor por cisternas rachadas. Deus chega a ser bastante irônico nessa passagem. Ele diz assim, olha, as outras nações, elas são fiéis aos seus deuses, elas não trocaram os seus deuses. E eles nem sequer são deuses de verdade. Mas vocês têm o Deus verdadeiro e vocês trocaram a glória do Deus de vocês por deuses que não são capazes de salvar vocês. O versículo 12, ele diz para os céus ficarem horrorizados e espantados diante disso, porque não tem cabimento o povo abandonar o Deus verdadeiro, poderoso, único, grande, para trocar por deuses de madeira, de metal, que são incapazes de salvar, que são incapazes de oferecer auxílio, que são incapazes de ouvir, de fazer qualquer coisa. No versículo 13, o Senhor diz que o povo de Israel cometeu 2 crimes. O primeiro crime foi ter abandonado ao Senhor. E o segundo crime foi ter cavado as suas próprias cisternas. E eu acho que essa foi a melhor comparação possível para explicar que o nosso Deus é a origem de toda e qualquer satisfação. Os deuses que os israelitas serviam, os deuses que eles colecionavam por aí, são como cisternas rachadas porque eles não são capazes de sustentar alegria duradoura. Eles não são capazes de promover satisfação e eles não são capazes de originar satisfação e alegria. Assim como a cisterna rachada, aqueles deuses poderiam oferecer para eles, por alguns instantes, talvez alguma segurança de que eles poderiam ter algum conforto, eles poderiam ter ali por alguns momentos alguns deuses que acalentassem os seus pecados, mas mais cedo ou mais tarde, aquela cisterna rachada escoaria toda a água. Mais cedo ou mais tarde, eles perderiam toda a satisfação, toda a alegria, porque deuses falsos não são capazes de oferecer para o nosso coração aquilo que nós precisamos. Porque aquilo que nós precisamos, nós só encontramos na fonte, que é o Senhor Jesus. Ele, somente Ele, é capaz de saciar a sede da nossa alma. Quando você tenta colocar qualquer outra coisa para substituir ao Senhor, você pode ter momentos de alegria, você pode ter momentos de satisfação, mas aquilo vai se escoar pelas rachaduras. Esses deuses falsos que Israel insistia tanto em seguir eram completamente incapazes de tornar qualquer pessoa plena, porque somente Deus é a fonte de toda satisfação e de todo contentamento. Somente o nosso Deus é a origem da verdadeira alegria. Eu quero te dizer nesse devocional de hoje que Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa que tente você a abandoná-lo. Deus é infinitamente melhor do que as promessas vazias de amor, de prazer que esse mundo possa te oferecer. Deus é infinitamente melhor do que segundos de alegria que você pode conseguir com determinado pecado. Deus é infinitamente melhor do que uma vida que é vivida para satisfazer as nossas próprias vontades. Deus é infinitamente melhor. Ele é uma fonte de água viva. Ele está disposto a matar a sede do nosso coração.
C.S. Lewis disse uma vez que os nossos desejos não são fortes demais. Os nossos desejos são fracos demais. Fracos demais porque nós nos enganamos. Nós pensamos que bebida, sexo, ambição, que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer é melhor do que a alegria eterna que o Senhor nos oferece. A gente se contenta com muito pouco. A gente procura mundo afora algo que possa nos trazer uma sensação de segurança. A gente procura mundo afora algo que possa consolar a nossa alma, quando a única pessoa, o único ser que é capaz de nos tornar plenos, alegres, satisfeitos é o Senhor. Eu não sei se você já experimentou da sensação de querer muito uma coisa, querer muito uma coisa. E quando você finalmente consegue aquela coisa, parece que não tem mais tanta graça assim. É porque as coisas que nós almejamos não chegam nem perto da glória futura que nos está reservada. Nós temos um coração que foi moldado para a eternidade. E coisas terrenas não são capazes de preencher um coração que foi feito para o céu. O único que pode encher a sua vida de sentido, que pode te dar razão para viver, o único que é capaz de te oferecer consolo, conforto, uma vida repleta de alegria, uma vida repleta de contentamento, é o Senhor Jesus. Ele é a fonte de água viva. Ele é capaz de saciar a sede do nosso coração. Se você ainda se sente tão sedento, se você ainda anda procurando por aí algo para te satisfazer, talvez você ainda precise ter um encontro verdadeiro com o Senhor, talvez você ainda precise descobrir como é se deleitar nessa fonte de água viva que jamais seca, que jamais se acaba, que não funciona como os ídolos falsos que nós erguemos em nossos corações. Os ídolos falsos que são como cisternas que, por serem rachadas, dissipam rapidamente toda a esperança que nós depositamos neles. O nosso Deus é inesgotável e Ele quer preencher a sua vida de sentido e de alegria. Então pare de ficar se contentando com as gotas que esse mundo tem te oferecido. Corra para a fonte de água viva e sacie a sua sede no Senhor. Pois aquele que prova da água da vida nunca mais terá sede novamente. Ai, gente, que saudade que eu tava, sabia, de fazer devocional pra vocês. Eu tava pensando assim, hoje tá até um dia mais agradável, né, diante da onda de calor que a gente tá tendo. Fui olhar no celular, 38 graus, sensação térmica de 39. Nordeste não é pra todo mundo não, viu? Aqui é uma prova de resistência. Por isso tem que beber bastante água, para não morrer desidratado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você puder deixar um gostei, compartilhar para alguém, se inscrever no canal e todas essas outras coisas que vocês sabem que os youtubers pedem para vocês fazerem, saibam que essas coisas são muito importantes. Eu não sabia o quanto elas eram importantes até eu começar a fazer vídeo, mas são muito importantes. Então, se você puder, faça. É só um segundo, não custa nada, é de graça, dá um gostei. E é isso, gente. Um beijo e tchau!